Graça e paz, meus irmãos. Quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez pregando a palavra do Senhor na igreja virtual. É uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer pelo convite, é uma honra estar com os amados e um privilégio ser um instrumento de Deus neste momento, na exposição da sua palavra. Quero convidar os amados irmãos a abrir no Salmo 121 para que pudéssemos ler este salmo, né, que é um cântico de peregrinação, que é conhecido como dos degraus, que era o momento que o povo cantava, né, esse salmo enquanto estava subindo a Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Interessante quando nós lemos este capítulo, e nos remete à questão da segurança, né? E é sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar neste momento com a palavra que acabamos de ler. A segurança é algo que nós prezamos. Eu acho que o ser humano, em toda a sua história, ele sempre buscou ter segurança em relação à sua vida, à sua sobrevivência, e mesmo com todo o avanço de tecnologia que nós temos, com a medicina que nós temos, este é um tema que é latente em nossos corações. Estar seguro, estar bem, estar feliz, estar satisfeito por aquilo que Deus tem nos concedido. E realmente essa é uma procura incessante, né? Vamos dizer que há livros, vídeos, né? Filmes que falam a busca da felicidade. Realmente termos satisfação naquilo que estamos construindo, naquilo que vivemos. E é interessante que esse salmo ele começa falando sobre uma visão que o povo tinha quando estava subindo a Jerusalém. E eles, quando estavam subindo, eles viam os montes. Talvez uma imagem que mostra uma natureza imponente, né? Uma natureza que mostrava a sua força, né? Vendo aqueles montes, vendo aquela paisagem. E é interessante quando eles falam assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? E é uma pergunta que provavelmente muitos de nós estamos fazendo. De onde vem o nosso socorro? Uns buscam esse socorro nos bens materiais, no seu trabalho, na sua família, buscam em cima dos seus relacionamentos, em cima das suas faculdades, da sua capacitação, do seu próprio braço, da sua força. E nós acabamos nos moldando na sociedade. E aqui não é diferente, porque talvez, por mais que possamos estar seguros em muitos momentos da nossa vida, sempre há algo que nos traz um temor. Podemos ser especialistas em algumas áreas, mas em outras não. Porque no final, vamos perceber que o ser humano ele é imperfeito. O ser humano, por causa do pecado, ele tem medos, tem temores. Ele se distanciou do Criador, que é perfeito, por causa da sua desobediência. Nós vamos perceber que quando Adão vai pecar junto com a sua esposa, eles pecam, a primeira situação era se esconder, seres que foram criados perfeitos. Mas a desobediência entrou no coração, trazendo o pecado, e isso trouxe vergonha, trouxe temores, trouxe realmente um sentimento de dependência. E nós, por mais que muitas das vezes possamos mostrar ao mundo nossa segurança, nós temos temores. E por isso, quando precisamos ter essa consciência, que a nossa segurança ela não está neste mundo, porque este mundo jaz realmente, como diz a palavra, do maligno, já temos tantas dificuldades, o pecado tem trazido
a questão da iniquidade, do pecado na vida das pessoas, e os relacionamentos estão cada vez mais difíceis, nós estamos cada vez mais presos dentro das nossas casas por medo de nos relacionar, por medos da insegurança, por medo de tantas coisas que estão acontecendo neste mundo, nós estamos nos distanciando uns dos outros, porque nós queremos segurança. E por isso esse salmo é importante para nós, porque precisamos olhar para este mundo, olhar para o que está acontecendo e nos perguntar de onde vem o nosso socorro. E a resposta está no verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o Criador de tudo. Ele é dono de tudo. A Bíblia vai falar que tudo foi feito para Ele e por Ele. Jesus, Ele é o Verbo. É Ele que tem a palavra final. É Ele que conduz a nossa história. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o mediador. Ele é o advogado fiel. É o Senhor, o Alfa e o Ômega. É Ele que nós precisamos entender que o nosso socorro vem dele. Ele é a nossa proteção. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele fez os céus e a terra. Quando nós vamos para o Sermão do Monte, onde tem aquele registro de Mateus capítulo 5, ele vai falar sobre a ansiedade da vida, dizendo que Deus cuida dos seus. Deus nos dá a roupa, Deus nos dá o alimento, Deus nos ampara. E é por isso a certeza do salmista no verso 3 e 4, falando que o protetor de Israel não dorme, ele está sempre alerta. E nós precisamos ter essa consciência que o Senhor é por nós. E o próprio livro de Romanos vai nos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Senhor é o nosso protetor. O Salmo 121, no verso 5, vai dizer exatamente que como a sombra que o protege, ele está à sua direita. Deus está de dia e à noite, cuidando para que não sejamos feridos. Porque o Senhor nos protege de todo mal, como diz no verso 7. E mais importante, no verso 8, ele protege a nossa entrada, a nossa saída e a nossa chegada. É o Senhor que cuida de cada um de nós. A sua presença, ela é algo real em nossas vidas. Podemos tirar aplicações importantes para as nossas vidas desse texto. A primeira aplicação é que o Senhor, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Ele se fez carne e habitou entre nós. Filipenses 2 vai falar que ele se esvaziou de toda a sua glória. E ele se fez realmente como nós, para que pudéssemos ter uma referência. Jesus é a nossa referência, ele é Deus. Ele se fez homem para que nós pudéssemos olhar no olho dele e dizer realmente o Senhor é o que nos fez e nos formou. Pela sua palavra as coisas foram criadas, por sua palavra as pessoas foram curadas, transformadas, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso. Podemos levantar os nossos olhos, dobrar os nossos joelhos, estarmos realmente firmes na sua palavra e termos a consciência que ele ouve as nossas orações, porque ele é o Senhor. E por isso não devemos temer. É difícil não temer num mundo como o nosso. Mas mesmo na nossa insegurança e no nosso pecado, nós temos que olhar para os montes, olhar para este mundo e compreender que Ele é o nosso socorro, porque Ele é Deus. É a certeza que nós temos da nossa vitória. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Como diz a sua palavra, nada pode nos separar do amor de Deus. A primeira aplicação é saber que Jesus é Deus. Ele é o Senhor, a sua palavra que entra em nossos corações, como vai dizer em Hebreus 4, que é uma espada de 2 gumes, que separa realmente ali as intenções do coração e os nossos pensamentos. Nós vamos perceber que essa palavra que muda a nossa vida, que transforma a nossa mente, como está em Romanos capítulo 12, para que possamos compreender a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, precisamos compreender que Jesus é Deus. A segunda aplicação que nós precisamos ter, que ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Ele está. Ele não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Ele não é só um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Ele está em todo momento, porque um dos seus atributos é a sua onipresença. Ele está. Ele está no meio. A sua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem ali, ele estará.
porque realmente a nossa comunhão, ela é cuidada, ela é zelada pela presença de Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo está zelando por nós, cuidando. Ele está aqui nos orientando. É a pessoa do Espírito Santo falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas. E aqui nós aprendemos isso. Ele está presente em nossas vidas, Ele está cuidando de nós. Ele está ali como um protetor. Realmente o nosso levantar, o nosso deitar. A palavra de Deus vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Deus. Devemos deixar de lado a murmuração, as indignações, devemos deixar de lado a nossa falta de fé e conhecer a quem nós estamos servindo, porque Ele está perto de nós. Ele está perto, Ele é o protetor, Ele cuida para que realmente o nosso caminhar seja um caminhar seguro. Ele é o nosso protetor. E a terceira aplicação que eu gostaria de trazer para esse texto, que ele protege a nossa saída e a nossa chegada. Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Ele vai dizer isso em João capítulo 14. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. O mundo tem procurado muitos caminhos. Os crentes hoje têm procurado muitos caminhos. Têm procurado caminhos por meio dos livros, nos livros para trazer talvez questões de autoajuda. Tem trazido muitas vezes temas, muitas vezes de teologias que não são bíblicas, para o seu bel prazer, para alimentar o seu orgulho, as suas vaidades, para que realmente uma teologia que se encaixe, para que sua vida não seja mudada, transformada. Precisamos entender, irmãos, que quando caminhamos com o Senhor, quando começamos a ter uma intimidade com Ele por meio da sua palavra, nós somos confrontados. Confrontados. A palavra, quando ela não nos confronta, há algo errado. Porque a Bíblia, ela vem para confrontar o nosso coração. Porque se não formos confrontados, continuaremos no pecado. Porque queremos ouvir coisas que massageiam o nosso ego, que façam com que o nosso coração se acomode. Mas precisamos viver intensamente o Evangelho. Se a palavra não nos confrontar, algo está errado. Ela precisa confrontar. O caminho é estreito, como diz a palavra. E caminho estreito não é um caminho fácil de ser trilhado. Tem hora que pode nos deixar desconfortáveis. Mas precisamos ter a certeza que onde nós pisamos é um lugar seguro. Por isso Ele protege todo o nosso caminhar, aonde nós chegamos e aonde nós saímos. É o Senhor que cuida de nós. Sabe, quando eu olho para esse salmo, eu fico pensando sobre isso. Aonde está o meu socorro? Aonde está o nosso socorro? E eu gostaria de concluir essa mensagem com esta pergunta a você que está nos ouvindo neste culto. Aonde está o seu socorro? O seu socorro está no seu trabalho? O seu socorro está no seu conforto do seu lar? O seu socorro está no seu cônjuge? O seu socorro está nos seus filhos? O seu socorro está na literatura que você está lendo? Na faculdade que você está fazendo? O seu socorro está no dinheiro que está guardado no banco? O seu socorro está na esperança do governo deste mundo, nos partidos políticos deste mundo, nas ideologias deste mundo? A sua esperança está nos ventos doutrinários de muitas igrejas? Aonde está o seu socorro? Meu amado, é uma pergunta que precisamos responder honestamente ao nosso coração. Precisamos ter essa resposta. Porque a Bíblia vai nos ensinar, Jesus vai dizer: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E muitas pessoas têm depositado seu tesouro em lugares errados.
este salmo é importante para cada um de nós refletirmos e pensarmos aonde nós estamos, para onde nós olhamos, para onde nós estamos admirando e saber fazer as perguntas certas. Quando Israel subia, ele olhava os montes e aqueles montes, pelo desafio talvez dessa subida, talvez do cansaço desta viagem, eles poderiam falar, poxa, onde está o meu socorro? Se algo me acontecer durante toda essa caminhada, se vier e vir os ladrões que ficavam muitas vezes nas espreitas, aguardando para assaltar os viajantes, talvez fosse uma das preocupações no caminhar dessa peregrinação. Talvez muitos possam ter temores no caminho, e por isso nós precisamos, ao caminhar, olhar e sempre perguntar, onde está o meu socorro? E eu espero profundamente, desejo do meu coração, que a sua resposta seja o verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, te guarde, meu amado. Oremos. Amado Deus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, toque em nossos corações, toque, Senhor, na nossa mente, para que possamos, ó Pai, compreender que a nossa segurança está no Senhor. Sim, ó Deus, a nossa segurança está em Ti. Não há outro lugar que desejamos estar. Que possamos compreender, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Como o Senhor nos ensina na passagem da videira verdadeira. Sem Ti nada podemos fazer. Que o Senhor nos ensine a viver, a contar os nossos dias, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, cuide do nosso coração, que possamos Te honrar em todas as nossas atitudes e ações. Que o Senhor nos abençoe, fortalecendo as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que o Senhor cuide de cada um de nós. É a oração que eu faço pedindo a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana, nos dê dias maravilhosos. Deus abençoe e agradeço mais uma vez a oportunidade.